Então, bom dia a todos. Hoje a gente então vai começar o nosso curso de Física 2 e a gente começa falando sobre o capítulo 10, que é o capítulo de rotação, tá? Então a gente vai avançar aqui sessão por sessão. Todas as sessões do capítulo 10 a gente vai avançar nessas aulas. Provavelmente a gente deve pegar 2 ou 3 aulas para avançar todas as sessões. Então a gente começa aqui definindo as variáveis de rotação, que é a velocidade de deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular, etc. Às vezes eu faço um teste ou outro, um exemplo ou outro, mas geralmente eu foco na teoria e deixo realmente os exercícios por conta dos alunos. Às vezes eu gravo alguns exercícios, exemplos e posto no YouTube, mas eu não os uso aqui nas aulas, tá? Não apresento muito nas aulas ao vivo. Então, é mais baseado na teoria. Aí a gente avança a sessão 10.3 e assim por diante, todas as sessões do capítulo 10. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês, por favor, podem me interromper a qualquer segundo aí, que eu estou à disposição. Tanto pelo chat, eu estou vendo o chat aqui também, quanto por voz, tá certo? Também você pode me chamar aí por voz, que eu estou acompanhando aqui vocês. Beleza? Então eu vou diminuir um pouco aqui a minha imagem aqui, para poder ter uma lousa um pouco maior. E o livro eu vou remover daqui nesse momento. Quando eu precisar assim chamá-lo, eu puxo ele aqui de volta, para a gente poder chamar a atenção de algum aspecto do livro, etc. Então tá aí a nossa lousa. A gente avança na seção 10.2, então a 10.1 é o que é física, né? Uma pequena introdução, mas começa mesmo de fato na seção 10.2. Bom, o capítulo 10, como o próprio nome diz, né, trabalha os aspectos de rotação. Então até agora, né, em Física 1, a grande maioria do conteúdo ali era estudando o movimento que a gente chama de translação, né, que é um movimento tridimensional geral, mas que não está relacionado com o movimento em torno de um eixo. Então é o movimento de translação, foi o que a gente trabalhou até agora. Então, no movimento de translação, o objeto ele se movimenta em torno de uma linha, né, ou em torno de uma reta. Agora a gente trabalha então com o movimento que a gente chama de rotação, com o objeto então girando em torno de um eixo fixo. Aqui, pelo menos nesse capítulo, o nosso eixo é ainda um eixo estacionário, né? Ele não se move. Quando a gente for estudar o rolamento, daí sim a gente tem um movimento de rotação mais o movimento do centro de massa, né, do objeto ali e do eixo se deslocando. Mas não é o caso. O capítulo 10 é só rotação. Bom, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, a gente começa aqui a nossa discussão tratando, né, o movimento através das suas variáveis, que é a variável de deslocamento, a sua velocidade e a sua aceleração. Então a gente vai definir aqui o que vem a ser o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular, que é o que vai servir para descrever o movimento de rotação. Então a gente começa aqui com as variáveis de rotação, definindo cada uma delas. Bom, o nosso objetivo aqui é examinar a rotação de um corpo rígido. Então o corpo rígido ele é definido de tal maneira que as partículas mantenham as suas distâncias fixas entre elas, certo? Então não existe uma dilatação nem uma contração do objeto. Dado ele inicialmente, as distâncias relativas de cada parte desse corpo, elas são mantidas constantes, certo? Então isso é o que a gente chama de corpo rígido. E o movimento de rotação é em torno de um eixo fixo. Então, o corpo rígido é um corpo que vai poder girar, né, em torno de um certo eixo e todas as partes estão ligadas ali rigidamente sem mudar a sua forma. O eixo fixo, por sua vez, é um eixo que não muda a posição.
Então, como eu disse, a gente não vai examinar nesse momento aqui uma bola de boliche, tá certo? Que está correndo em torno de uma pista. Porque a bola de boliche tem um movimento de rolamento, né? Ela gira em torno de um eixo, mas o seu eixo também está se movimentando. Então vamos dar uma olhada num corpo rígido, fixo, né? Com um eixo fixo. E vamos definir então o que vem a ser esse eixo, né? Que no caso vai ser o nosso eixo de rotação. Então eu tenho aqui um objeto qualquer, e associado a esse eixo eu venho lá, pego uma furadeira, faço um furo e prego ele aqui numa certa posição qualquer, sendo que esse cara aqui é o meu eixo de rotação. Está aqui, fixo o meu eixo de rotação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que em uma rotação pura, tá? Todos os pontos do corpo, eles se movem ao longo de uma circunferência. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ele está aqui a uma distância r, e se eu colocar esse objeto para rodar, né, pegar aqui e vir dar um peteleco nele aqui, né, vem aqui dar uma batida nele, o que você observa é que esse objeto aqui, esse ponto, né, aliás, esse ponto aqui em especial aqui, que eu defini a uma certa distância R1 aqui, por exemplo, ele vai então se locomover aqui como se fosse uma circunferência, tá certo? Então se você olhar aqui, esse ponto ele faz todo o movimento aqui, ó. Essa circunferência está mal desenhada, mas é uma circunferência em torno do eixo. Todos os pontos se movimentam assim. Isso é importante ter em mente, tá certo? Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, ele também está se movimentando aqui, como se tivesse não, é exatamente uma circunferência aqui, ó, de raio aqui R2 agora, no caso aqui, em torno do eixo. O centro dessa circunferência é exatamente o meu eixo de rotação. Bom, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o deslocamento angular é o mesmo para todos os pontos do corpo, por mais distante ou próximo que ele esteja desse eixo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando esse cara aqui der uma volta completa, por exemplo, esse ponto aqui também vai ter dado uma volta completa, visto que ele vai ter parado na mesma posição que ele estava antes. Então, esse ponto aqui também, esse ponto aqui também. Todos os pontos, dado um deslocamento angular aqui, vão se deslocar do mesmo tanto. Então, se esse ponto aqui, por exemplo, se deslocou aqui de 10 graus em 10 segundos, esse ponto aqui vai deslocar de 10 graus em 10 segundos, esse ponto aqui vai se deslocar de 10 graus em 10 segundos. Todos os pontos do corpo, eles vão se deslocar angularmente do mesmo tanto. Ok? Então, isso é uma coisa que é meio óbvia, mas às vezes a gente não se atenta muito a esses detalhes. Então, dito isso, o que a gente vai fazer nessa sessão é ver os equivalentes angulares, né, dessas grandezas que a gente define como linear. Então, a gente vai definir aqui o que vem a ser posição angular, vai definir aqui o que vem a ser o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular. Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo aqui é posição angular. Então, antes de definir o que vem a ser um deslocamento angular, a gente precisa definir o que vem a ser a posição angular. Bom, para a gente definir a posição angular, a gente precisa definir um certo zero, tá certo? Então, tem um zero angular ali, que é uma posição angular zero. Geralmente, a gente define o tal ângulo, né, o ângulo zero, no semi-eixo x positivo, tá certo? Então, ó, se eu tiver aqui o meu sisteminha aqui de coordenadas aqui está o meu y, aqui está o meu x. Opa! A posição angular é dada aqui usando como referência, usando como zero, o semi-eixo positivo x.
Não precisava ser assim, mas convencionou assim, tá certo? Escolheram assim e a gente segue, então, com essa definição. Então, o semi-eixo x positivo é o meu zero angular. Essa reta aqui é chamada de reta de referência. É através dessa reta de referência que a gente vai definir o nosso deslocamento angular. Bom, a posição angular de uma reta de referência, que é fixa ao corpo, então nesse corpo aqui você define uma reta de referência, por exemplo, essa reta aqui é uma reta de referência, ou essa reta aqui é uma certa reta de referência. Então você escolhendo essa reta de referência, você define então o ângulo que a reta de referência faz com o meu zero para definir a posição angular. Então, a posição angular nada mais é do que o ângulo com que a reta de referência faz em relação à minha posição angular zero. Onde a minha posição angular zero, frisando aqui, é aquela que está no eixo, no semi-eixo x positivo. Beleza? Então, isso define agora, bem definido, o que vem a ser uma posição angular. Traço uma reta, essa reta aqui na posição, no semi-eixo x positivo é o zero, qualquer deslocamento dela me dá ali a posição angular. O ângulo entre o zero e a posição da reta define a minha posição angular. Maravilha. Bom, esse ângulo ele é medido em radianos, tá certo? Precisa tomar muito cuidado com isso. A definição é em radianos porque é através dos radianos que a gente vai relacionar o deslocamento angular com o deslocamento linear. Então, cada ponto da minha reta aqui, vamos dizer esse objeto aqui, ele se desloca daqui, vamos desenhar ele aqui, ó. Tá aqui, vou dar uma rodadinha nele aqui, ó. Então ele deu uma deslocada aqui, ó, de uma posição inicial para uma certa posição 2. Saiu de uma posição 1, que é essa posição aqui, por exemplo, e se deslocou até essa posição aqui, ó. Então você tem aqui a minha reta de referência sofrendo aqui um deslocamento angular aqui, que é um deslocamento θ. Se você se atentar, você observa que você tem um deslocamento angular θ e, ao mesmo tempo, você tem aqui um deslocamento linear aqui, ó, que é esse deslocamento aqui. Tá aqui. Esse deslocamento aqui é um deslocamento, né, que está relacionado ao comprimento desse arco aqui. Então, isso aqui é um comprimento do arco, que a gente chama aí de um comprimento S. Esse deslocamento, né, esse comprimento, está relacionado a um deslocamento linear. A relação entre o θ, que é o deslocamento angular, e o comprimento do arco, ele é dado por, e aqui eu vou enfatizar bastante isso, um θ que é igual a S sobre o raio. Como é que você sabe isso? Pensa só comigo, ó. Vamos devagar, passo a passo. Ó, se eu tiver um objeto que tem um certo raio R, e eu dou uma volta completa aqui. Então, como a gente sabe, né, já esse comprimento aqui, ó, se eu dou uma volta 2π, ela vale 2πr. Agora eu vou pegar, não vou dar a volta completa não, vou dar só meia volta, ou seja, só vou andar π. Se eu andar só π, o deslocamento linear, então, é πr. Se eu der um quarto de volta, ou seja, andar π sobre 2, é π sobre 2 vezes r. Então, ó, a volta completa, onde eu ando 2π,
o comprimento é 2πr. Meia volta, onde eu ando π, o comprimento é πr. Se eu der 1/4 de volta, onde o deslocamento angular é π sobre 2, é π sobre 2 vezes r. Então é natural, né? Você está vendo aí que se eu andar uma volta, se eu deslocar θ, então agora o meu S é igual a θ vezes R. 2π é 2πr. π é πr. π sobre 2 é π sobre 2 vezes r. Se eu dou θ, é θ vezes r, tá certo? O que implica, então, que o meu θ é igual a S sobre R. Esse resultado aqui é importantíssimo, porque é ele que começa a relacionar o deslocamento linear com o deslocamento angular. 2π, 2πr, π sobre 2 vezes r. Se eu dou θ, é θr. Logo, θ é igual a S sobre R. O comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência, que é a distância do ponto, né, do corpo rígido até o eixo, isso me dá a posição angular θ ali. Beleza? Maravilha. Bom, vale frisar aqui que nós não reajustamos o θ para o zero a cada volta completa. Ou seja, se eu tiver dado 2 voltas, o meu θ ele vale 4π. Se eu dei 3 voltas, o meu θ ele vale 6π, tá certo? Então eu não volto todo momento zerando θ. Para quê? Para que você já tenha como informação quantas voltas o objeto já deu. Ok? Então isso não zera a reta de referência cada vez que uma volta é completa. Não. 2π, 4π, 6π, 50π, 80π. Essa é a posição do objeto. Já leva em conta o número de voltas também. Bom, assim como no caso do movimento de translação, se eu tenho como o θ se movimenta no tempo, ou seja, se me é dado o θ de t, então eu consigo agora tirar o movimento da partícula em função do tempo. Então, dado o meu θ de t, eu tenho agora toda a informação sobre o deslocamento angular da partícula. Da mesma forma que quando eu tenho x de t, ou r de t no caso mais geral. Dado a posição em função do tempo, qual é a função que descreve a função da posição em relação ao tempo? Eu tenho a velocidade em função do tempo, eu tenho a aceleração em função do tempo. Todos são decorrentes dessa expressão onde eu relaciono o deslocamento em função do tempo. Muito bem. Então, dado essa ideia de posição angular, agora então a gente começa a definir o que vem a ser um deslocamento angular, consequentemente o que vem a ser uma velocidade angular e uma aceleração angular. Então, avançando, a ideia agora é definir o deslocamento angular. Bom, se a reta de referência ela muda de um certo θ1 para um certo θ2, fica fácil da gente definir o deslocamento angular. Então está aqui o meu sistema, o meu eixo de coordenadas aqui. A minha reta estava numa posição θ1. Ela veio parar aqui numa certa posição θ2. O deslocamento angular nada mais é do que o ΔT, que é igual ao θ2 menos o θ1. É a posição angular final menos a posição angular inicial. Então, o deslocamento angular, assim como o deslocamento linear, ele também pode ser, como você está olhando aí, positivo ou negativo.
Então, um deslocamento angular no sentido anti-horário, ele é positivo, e no sentido horário, ele é negativo. Então, o positivo é no sentido anti-horário, porque a minha posição angular, eu parto do semi-eixo 0 no x, né, no x igual a 0, semi-eixo x como sendo minha referência, e o deslocamento angular positivo é no sentido anti-horário. Convenção também, tá certo? Não precisava ser assim. Mas um dia os caras acharam que era mais interessante fazer assim. E assim foi definido. Então, para a gente poder conversar entre todo mundo e todo mundo se entender, tá certo? Quando você lê lá, o deslocamento foi de π sobre 2, você já sabe que o deslocamento é no sentido anti-horário. Se foi de menos π sobre 2, o deslocamento, então você sabe que o deslocamento foi no sentido horário. Da mesma maneira que a gente convenciona o direito para positivo e o esquerdo para negativo, a gente também convenciona o anti-horário positivo e o horário negativo. Então, isso aí precisa ficar claro. Como vocês vão ver, a grande maioria das coisas que a gente vai fazendo em física, né, para a gente poder descrever a natureza, vem de um acordo, de uma convenção. Ó, gente, vamos usar assim porque eu acho mais legal. Beleza, vamos usar assim. Se todo mundo usar da mesma maneira que foi convencionado, pronto, não tem mistério nenhum, o negócio funciona muito bem, todo mundo consegue se entender, conversar e descrever os mesmos problemas ali sem maiores dificuldades. Maravilha? Então, deslocamento anti-horário é positivo e o deslocamento horário é o deslocamento negativo. Convenção, precisamos acertar uma regra, todo mundo junto para poder conversar. Essa foi a maneira que foi escolhida. Então, isso define o que vem a ser um deslocamento angular. É isso aqui que é o meu deslocamento angular. É o que a gente já faz de forma análoga para o deslocamento linear. R2 menos R1 é o deslocamento linear. Θ2 menos θ1 é o deslocamento angular. Defino onde é meu zero é o semi-eixo x positivo, defino para onde é o deslocamento positivo. Feito isso, está tudo certo, a gente consegue descrever o deslocamento angular. Bom, agora então que eu tenho o deslocamento angular, eu posso, naturalmente, definir o que vem a ser a velocidade angular. A velocidade angular dá a ideia do quão rápido ele sai de θ1 e vai a θ2. Né? Então tem uma razão aí em função do tempo. Né? Quão rápido ele sai do θ1 e vai para o θ2? Para a gente ter essa noção, né, do quão rápido ele faz, a gente define, então, o conceito de velocidade angular. Como eu disse, mais uma criação. Vamos tentando, né, criar maneiras de descrever a natureza. Definimos posição angular, definimos deslocamento angular. Naturalmente, que agora eu quero, né, calcular a velocidade angular, que é para ter uma ideia do quão rápido o meu objeto está rodando em torno de um eixo. Então, a próxima variável que é relevante para os nossos estudos é o que a gente chama de velocidade angular. Maravilha. Então, ó, suponha que eu tenho então esse meu corpo aí, que está rodando de uma posição θ1, ela está nesse θ1 num certo instante T1, e depois ela vai parar numa certa posição θ2, num certo instante T2. Então, para a gente ter uma ideia do quão rápido esse objeto se desloca de θ1 para θ2, uma coisa que é intuitiva, né, é a razão Δθ, ou seja, deslocamento, sobre o ΔT. Isso me dá quantos radianos ela se deslocou por unidade de tempo. Quantos radianos ela se desloca por segundo. Então a gente define uma velocidade angular média, que a gente usa a letra ômega, uma ômega minúsculo. A velocidade angular média, porque essa variação pode não ser constante, né? Pode ser que ela ande mais rápido no intervalo de tempo, depois ande mais devagar, né? Então, em média,
essa velocidade é definida como θ2 menos θ1 sobre T2 menos T1. Isso aqui nada mais é do que um Δθ sobre ΔT. Note que, assim como o deslocamento angular, né, a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. De forma análoga, se o θ2 menos o θ1 for positivo, ou seja, se o deslocamento for no sentido anti-horário, você tem uma velocidade angular positiva. Caso contrário, você tem uma velocidade angular negativa. Então, o ômega me dá uma taxa de variação da posição angular em função do tempo. A taxa de variação da posição angular em função do tempo. A unidade, né, como a gente já viu, se o ΔT é medido em radianos, o tempo no sistema internacional é medido em segundos, então a unidade da velocidade angular é o radianos por segundo. Essa é a minha unidade de velocidade angular no sistema internacional. Você pode também dizer em revoluções por segundo, que é o número de voltas por unidade de tempo. Também não tem problema nenhum. Mas no sistema internacional, a gente usa o radianos por segundo. Também aqui, de forma análoga ao que a gente faz com a velocidade linear, a gente define o que vem a ser uma velocidade instantânea. Como é que você faz para determinar uma velocidade instantânea? Você pega um T1 e um T2 muito próximo um do outro, né? Então você pega qual é a posição angular no tempo θ1, aí você dá um epsilon, né? Dá um deslocamento ínfimo de tempo ali e vê o quanto ele variou no tempo. Então, se numa fração de segundo ele variou um monte, um ΔT muito grande, significa, um Δθ, desculpa, muito grande, significa que a velocidade é alta, né? Naquele instante. Porque no limite em que esse ΔT tende a zero, você tem praticamente a velocidade instantânea, né? Então, a velocidade angular instantânea, que a gente agora tira essa descrição média aqui e simplesmente põe ômega, ela nada mais é do que, como a gente já faz usualmente, o limite do ΔT tendendo a zero de Δθ sobre ΔT. Que a gente, para simplesmente poupar na descrição, a gente escreve isso como sendo dθ dt. Isso aqui é o que a gente chama, então, de velocidade angular instantânea. Beleza? Limite do ΔT sobre Δθ com Δθ tendendo a zero. Como esperado, né? Se eu tiver o θ de t, então esse cara aqui é um θ que depende do tempo, né? Vamos ser explícito aqui. Dado o θ de t, ou seja, dado a função que descreve o θ em função do tempo, a função que descreve a posição angular em função do tempo, eu tenho bem definido a velocidade angular ômega, simplesmente tomando a derivada. Então, essa aqui a minha velocidade angular média, essa aqui a minha velocidade angular instantânea. Definido deslocamento angular, definido velocidade angular, o próximo passo, e naturalmente, é definir agora a taxa de variação da velocidade. Então, a velocidade pode ser, nesse instante de tempo, 10 radianos por segundo. Aí, num outro instante de tempo, ela virou 20 radianos por segundo. Então, a aceleração me dá quantos radianos por segundo o objeto varia por segundo. Então, radianos por segundo, né? Quanto a velocidade está mudando em função do tempo, me dá a ideia de aceleração, a definição de aceleração.
Então, ó, em 1 segundo, ela mudou de 10 radianos por segundo para 20 radianos por segundo. Então, ela teve uma variação de 10 radianos por segundo. Tá? Por isso que aparece aquele segundo ao quadrado, né? Porque ela foi de 10 para 20, ou seja, em 1 segundo, ela mudou 10 radianos por segundo. Ou seja, 10 radianos por segundo. Ou seja, em 2 segundos ela ia variar 20 radianos por segundo. Em 3 segundos, a velocidade ia variar 30 radianos por segundo. Me dá uma ideia da taxa de variação da velocidade, que é então a minha aceleração. A velocidade angular por unidade de tempo. Então a gente define, para concluir todo o nosso conjunto de variáveis aqui, iniciais pelo menos, para descrever o movimento, o que a gente chama de aceleração angular. Então, da mesma forma que a gente faz para o sistema linear, a gente faz para o sistema angular. Se a velocidade angular de um corpo rígido varia, a gente tem então associado a ela uma aceleração angular. Note que se a velocidade angular é constante, não tem aceleração nenhuma, a velocidade não está variando por unidade de tempo, está constante. Se existe uma modificação dessa velocidade, associada a ela, tem uma taxa de variação. Essa taxa de variação da velocidade é a minha aceleração angular. Então, a taxa de variação da velocidade no tempo define o que vem ser a aceleração angular. Então, da mesma forma, de maneira análoga, a gente define uma aceleração angular, a gente usa a letra alfa para definir a aceleração. A aceleração angular média é o delta ômega por delta t. E a velocidade angular instantânea, a aceleração angular instantânea, nada mais é do que o limite de delta t tendendo a zero, de delta ômega por delta t, que é o que a gente chama aqui, para poupar a notação, de d ômega de t dt. Note que, dado a função que descreve o ômega de t, eu tenho automaticamente a aceleração. Mais do que isso, se eu tiver o θ de t, que é a posição angular em função do tempo, eu tenho por derivação o ômega de t, que por derivação eu tenho o alfa de t. Então, dado o meu θ de t, eu tenho toda a dinâmica ali associada a ele. Vale frisar que esse ômega, né, não precisa ser constante. Se não for constante, eu tenho uma aceleração. E da mesma maneira, a aceleração também não precisa ser constante. Pode ser que no tempo 10 a velocidade varie 10 radianos por segundo, e depois no tempo 20 ela varie 30 radianos por segundo. Aí eu tenho uma aceleração que depende do tempo também. Não tem problema nenhum, né? No caso geral, de fato, é isso que a gente tem. Ok? Então, essas três grandezas, a velocidade angular, a aceleração angular e o deslocamento angular, é o nosso ponto inicial aí para começar a brincadeira. São essas três variáveis aí de rotação, né, que vão começar a servir para descrever todo o movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Maravilha? Pergunta: se o deslocamento for no sentido horário, porém a posição 1 for 20, por exemplo, e a posição 2 for 40, então ΔT seria positivo no final, certo? Veja, é o final menos o inicial. Se o final é 40 e o inicial é 20, então o deslocamento é um deslocamento positivo. Posição 2 for menor que a 1. Se a posição 2 for menor que a 1, então é negativo. É a mesma coisa do deslocamento linear, tá certo? Se você tiver aqui, ó, o deslocamento linear, ela pode ser daqui para cá. Apesar da posição inicial ser negativa e a posição final ser negativa, o deslocamento é um deslocamento positivo, tá certo? Então, há um deslocamento positivo a uma velocidade positiva. Da mesma maneira, o deslocamento angular. Se você tiver aqui a posição inicial e tiver aqui a posição final, o deslocamento angular é positivo,
logo a velocidade angular é positiva. O que vai definir se é positivo ou negativo é o sentido do deslocamento, ou seja, é a variação do delta-θ. Se o delta-θ é positivo, logo a velocidade é positiva. E é assim que funciona. Ok? Independente qual é a posição inicial e qual é a posição final. O que importa é o ΔT. Basta o ΔT ser maior que nós temos aí o inicial e o final. Se o final for maior do que o inicial, a gente tem um deslocamento positivo. Muito bem. Então, isso define as minhas grandezas. Agora, então, a gente começa a definir, de fato, como relacionar essas grandezas lineares com angulares. Mas antes disso, a gente trabalha um pouquinho com a noção de vetores, tá? E aí é importante, se a gente se atentar aqui, ó, no livro aqui, ele tem isso, e é relevante, de fato, a gente falar isso. Cadê o meu livro aqui? Tá aqui, ó. Uma questão relevante que o livro traz é se essas grandezas angulares são vetores. Então, a pergunta da seção 10.3 é: as grandezas angulares são vetores? Então, parece algo meio óbvio, mas de fato não é. Então, é uma questão importante de se trabalhar. Então, avançando nesse aspecto... Opa, tirei a pessoa errada. Está aqui. Vamos lá. Então, 10.3, meu outro caderno, está aqui. A grande pergunta agora é: as grandezas angulares são vetores? Bom, como a gente já viu, a posição, velocidade, a aceleração de uma partícula, elas são normalmente expressas através de vetores, principalmente, né, quando a gente trata do deslocamento linear. No entanto, no caso que a mesma se movimentasse numa linha, pensa no movimento retilíneo, no movimento de translação. Se você tiver o deslocamento em torno somente do eixo X, né, ou seja, em torno de uma linha, você, em teoria, nem precisaria definir um vetor, né? Você simplesmente fala se ele é positivo, ou seja, para a direita, ou se é o deslocamento negativo, que é para a esquerda. Então, para o caso de translação, a gente, de forma geral, usa vetores, né? Mas se ela estivesse se movimentando em torno de uma reta, de fato não se faria necessário o uso de uma notação vetorial, porque a partícula só se move em dois sentidos, né? Que pode ser o positivo ou o negativo. Então, nesse caso, em especial, onde você tem somente deslocamento em torno de uma reta, né? Por exemplo, em torno aqui do meu eixo X, basta dizer se é positivo ou negativo. Da mesma forma, o corpo rígido, que está em rotação em torno de um eixo fixo, ele só pode girar em dois sentidos, que é no sentido horário ou no sentido anti-horário. De forma que a gente pode simplesmente definir ele como sentido positivo ou negativo. Em teoria, bastaria você dizer isso. Você não precisa definir um vetor, posição angular, ou etc., porque o movimento ou ele é positivo ou ele é negativo, dado um eixo. Mas a questão aqui é que, no caso geral, será que a gente pode expressar o deslocamento, a velocidade e a aceleração angular de um corpo rígido através de vetores, né? Será que dá para fazer isso? E a resposta é sim, porém
há ressalvas. E aqui vale a pena enfatizar bem o que vem a ser essa ressalva. O importante vocês terem em mente é que o deslocamento angular, ele não pode ser tratado como um vetor. Vou repetir, o deslocamento angular, ele não pode ser tratado como um vetor. E isso acontece porque ele não obedece às somas, às regras da soma vetorial. Então, o deslocamento angular, ele tem essa peculiaridade de não obedecer às regras de somas vetoriais. O que eu quero dizer com isso? Então, vou inserir uma figura aqui para deixar isso bem claro. Olha só o que acontece aqui. Aqui eu estou fazendo duas rotações. Uma em x e uma em y. Se eu fizer, parto dessa condição inicial aqui. Condição inicial, condição inicial. Está aqui. Faço uma rotação em x. Inicial, inicial. Se eu fizer uma rotação em x, eu venho parar nesse caso aqui, nessa posição. E depois eu faço uma rotação em y. E eu venho parar nessa posição aqui. Agora eu faço o contrário. Primeiro eu faço uma rotação em y, aqui. E depois eu faço uma rotação em x. E o que eu observo é que o resultado é um resultado diferente. Então, o deslocamento angular, ele não obedece à regra comutativa, tá certo? Então, vou enfatizar aqui, o deslocamento angular não obedece à regra comutativa. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Mas no caso do deslocamento angular, isso não acontece. Se eu fizer um deslocamento em x e depois fizer um deslocamento em y, é diferente de fazer o deslocamento em y e depois fazer um deslocamento em x. Então, pelo fato do deslocamento angular não obedecer à regra comutativa, nós não podemos definir o deslocamento angular como um vetor. Então, o deslocamento angular não é tratado e nem pode ser tratado como um vetor. Tá claro? Por não obedecer exatamente essa minha regra aqui, que é a regra de comutatividade da soma vetorial. Então, nós não temos isso. O deslocamento angular, ele não é tratado de forma vetorial. Ok? Bom, mas aí pode surgir a pergunta, ok, tudo bem. Mas será que a gente não pode definir a velocidade angular e a aceleração angular como sendo um vetor? E aí a gente pode. A velocidade angular e a aceleração angular, essas sim, elas podem ser tratadas como um vetor. Então, a gente cria uma maneira de representar a velocidade angular e a aceleração angular de uma forma vetorial. Só que eles têm uma peculiaridade, tá certo? Os vetores velocidade angular e o vetor aceleração angular, eles são representados por um vetor que aponta, presta atenção, ele aponta ao longo do eixo de rotação.
a velocidade angular e a aceleração angular, eles são definidos como vetores que apontam ao longo do eixo de rotação. É contraintuitivo porque no caso do deslocamento, né, de translação, eles geralmente apontam ali na direção do deslocamento. Né? Pode até ser contrário ao sentido, né, do deslocamento, mas é na direção do deslocamento, no movimento de translação. No movimento de rotação, ele é paralelo, né, ele é ao longo do eixo de rotação. Então, vale a pena a gente inserir a figura aqui para a gente enfatizar isso. Note que isso, como eu já disse, é um monte de definição que a gente vai usando, né, para poder descrever os movimentos. Né? O nosso objetivo aqui é único, é descrever a natureza. Se todo mundo usar as mesmas regras para definir a natureza, e o que eu fizer no meu laboratório aqui, o cara lá na China puder fazer no laboratório dele lá, entendendo as regras e tudo mais, ok, é isso que a gente quer, tá certo? Não mais do que isso. Só precisa ter uma convenção, um acordo, todo mundo fazer igual, que o que eu fizer aqui eu reproduzo lá. Eu escrevo, tem uma linguagem, põe num artigo científico, o cara vai lá, segue o artigo científico como se fosse uma receita e ele descreve exatamente o mesmo fenômeno. É isso que a gente quer, é esse que é o nosso objetivo, certo? Então a gente define aqui os vetores velocidade e o vetor aceleração em torno do eixo de rotação. A minha figura aqui é essa figura aqui que eu quero apresentar. Então tá aqui, ó. Eu tenho um disco, por exemplo. Tá aqui associado um eixo de rotação. Esse eixo aqui eu coloquei ele na direção Z. Então tá aí esse disco girando, como se fosse um toca-disco. Sei que vocês não conhecem, não é mais da geração de vocês, mas um dia isso existiu, acredite, a música saiu desses objetos, hein? Apesar que agora esse negócio é meio hipster, né? Os caras curtem agora, né, velho? Então ainda deve ter uns caras vendendo disco a preço de ouro por aí. No caso, se a gente tiver uma velocidade angular constante no sentido horário, então, como a gente já disse, no sentido horário, a velocidade angular é negativa. Então, a gente define um vetor velocidade angular ômega, que aponta agora, então, ao longo do eixo. E põe na cabeça isso, velho, porque os alunos, é muito comum o cara colocar a velocidade angular aqui, ó. Colocar a velocidade angular aqui. Não, a velocidade angular é no eixo de rotação. Já presta atenção desde já que ela fica no eixo, assim como a aceleração angular. Ela fica no eixo de rotação. E ela aponta no sentido positivo de Z, se for no sentido anti-horário, e no sentido negativo, se é no sentido horário. Anti-horário positivo, horário negativo. Então a gente define essa regra aí da mão direita, né, para poder se lembrar de como funciona. Então obedece o que a gente chama aí a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Você coloca aqui, ó, os seus dedos para descrever o movimento, tá certo? Então tá aqui, ó. Se o movimento é no sentido, ó, tô olhando aqui de cima aqui, ó, anti-horário, então o dedão aqui me dá o ômega. O ômega está no sentido positivo. Anti-horário aqui, ó. Tô olhando por cima, tá certo? Se é no sentido horário, né? Horário, então eu tenho o ômega apontando para baixo. Então, a regra da mão direita é basicamente uma convenção, outra convenção, que a gente usa aí para denotar o sentido do vetor. Não precisava ser assim, velho, que eu te falei, poderia ser de outro jeito, mas escolheram assim lá atrás e assim ficou, tá certo? Então nós envolvemos o disco com a nossa mão direita, conforme está aqui, envolve o disco com a mão direita. E os dedos apontam no sentido de rotação, os 4 dedos aqui, não o polegar, no sentido de rotação. E o polegar, por sua vez, estendido, né, ele mostra o sentido do vetor velocidade angular. Se o disco rodasse aqui nesse exemplo aqui no sentido anti-horário, exatamente,
aí então a velocidade angular seria positiva. No sentido horário, a velocidade angular é uma velocidade negativa. Tá certo? Aqui, enfatizando novamente, vale frisar que a representação das grandezas angulares por vetores não é tão fácil assim da gente assimilar como as grandezas lineares, tá certo? Por que não é tão fácil? Porque não é tão intuitivo, né? Aqui, nada está se movendo na direção do vetor. Não tem nenhum movimento na direção do vetor, porque o vetor está na direção do eixo, tá claro? Enquanto que no movimento de translação, você tem um movimento ali em torno, né, no sentido do vetor, na direção do vetor. Não digo no sentido, mas na direção do vetor. Aqui não. Então, nos mundos aí das rotações puras, o vetor ele define o eixo de rotação e não uma direção de movimento. Tá claro? Então, a velocidade e mesmo a aceleração, ela vai definir o eixo de rotação do objeto e não a direção ali por qual os pontos dos objetos estão rodando. Então, tanto o vetor velocidade angular quanto a aceleração angular, ele obedece essas regras. E vale enfatizar que esses sim são vetores, porque sim, eles obedecem às regras tanto de permutação quanto de comutação, todas as regras vetoriais, né? Então, eles definem um espaço vetorial e eles podem, então, ser tratados como vetores. Ao contrário do deslocamento angular, que não obedece à regra de comutatividade. Tá certo? O vetor aceleração angular é análogo, é similar ao vetor velocidade angular. E ele também é definido no sentido conforme a regra da mão direita. Então, se o objeto está acelerando no sentido de aumentar o número de rotações no sentido anti-horário, a aceleração angular é uma aceleração positiva. Se ele está acelerando no sentido de aumentar a velocidade angular no sentido horário, então a aceleração é negativa. Aumentar no sentido anti-horário, positivo. Aumentar no sentido horário, negativo. E pode ser que ele esteja diminuindo a velocidade, né? Se ele está diminuindo a velocidade, né, no sentido a brecala ali, diminuindo a velocidade no sentido anti-horário, diminuir no sentido anti-horário significa ter um freio, né? Logo, é uma aceleração negativa. Se ela está diminuindo no sentido horário, diminuir no sentido horário significa que a aceleração ela é anti-horária, logo é uma aceleração positiva. Beleza? Então, isso precisa ter em mente, velho. Posição, deslocamento angular não é uma grandeza vetorial. Velocidade angular e aceleração angular podem sim ser definidos como uma grandeza vetorial, porém com as suas peculiaridades. Elas apontam no eixo, elas definem o eixo de rotação e não estão relacionados com o movimento das partículas que compõem o eixo, que compõem o corpo rígido. Beleza? Então, todas essas convenções a gente precisa, né, começar a definir para poder descrever os movimentos aí, então, dos corpos. A aceleração angular ela segue o mesmo sentido da velocidade angular. Sim, se ela estiver aumentando a velocidade no sentido anti-horário, é uma aceleração positiva. Ela obedece à regra da mão direita também, exatamente como a velocidade angular. O vetor velocidade tem alguma associação ao vetor normal ao plano que tem em GA? Veja, é que você está falando de um corpo que é um plano, mas o seu corpo não precisa ser um plano. O seu corpo pode ser uma esfera, tá certo? E aí você põe um eixo nessa esfera. É o eixo que define a posição do vetor velocidade e a posição do vetor aceleração. Você pode ter um eixo que está cruzando aqui um objeto na diagonal, e aí ele não está relacionado
com o vetor dA ali associado, por exemplo, ao plano, né? Porque o vetor dA ele é sempre perpendicular ao plano, mas o meu eixo de rotação não precisa ser perpendicular ao plano, ele pode ser qualquer, né? Então, ele está relacionado ao eixo e não ao normal ao plano, simplesmente ao eixo. O seu eixo não precisa ser normal à superfície, né? Ele pode ser... Você pega um livro aqui, põe ele na diagonal e passa um eixo aqui, pronto. O eixo está aqui, a velocidade está aqui, enquanto que o vetor normal, né, ele tem uma certa angulação com o eixo. A velocidade e a aceleração vão estar definidas no eixo de rotação. Isso precisa pôr na cabeça, hein, velho? No eixo, porque eu falo 50 mil vezes, velho, e 40%, 50% das pessoas vão colocar a velocidade no sentido da rotação das partículas, etc., dos elementos que compõem o corpo rígido, e não é isso. A velocidade e a aceleração definem o eixo de rotação. Eu sei que é repetitivo, né, cara? Mas eu sou repetitivo porque eu sei que eu posso repetir isso 50 vezes e o negócio não funciona. Então, eu preciso repetir 1000 vezes para tentar ao máximo fazer o negócio funcionar. Beleza? Muito bem. Bom, dando continuidade, a gente vai explorar o caso particular, que é o caso que a gente mais estuda aqui também, que é o caso onde a aceleração angular é constante, né? Então, assim como a gente estuda o caso onde a aceleração no movimento de translação é constante, aqui também a gente vem estudar o caso particular onde a aceleração angular é constante. Por quê? Porque é importante, né? Se você ligar um motor na tomada e o motor tiver uma potência fixa, a velocidade vai variar com uma taxa constante, né? Porque a aceleração é uma aceleração constante, né? Então, dado aí uma quantidade dado aí uma relação relevante, né? É essa relação aonde a gente trata a aceleração angular constante. Então, a seção 10.4 trata exatamente disso, que é, então, a rotação com aceleração constante. Bom, assim como no caso das translações puras, né, onde você tem um objeto de translação pura, nas rotações puras, o caso da aceleração angular constante também é de suma importância aqui para o movimento. Então, nesse caso, né, o movimento ele pode ser escrito usando um conjunto de equações que são extremamente análogas ao movimento de translação. Então aqui eu não vou demonstrar esses conjuntos de equações, mas você usa a mesma metodologia que você usa para descrever, para deduzir essas relações no movimento de translação. Eu vou me limitar aqui simplesmente a escrever essas equações a partir das equações lineares correspondentes. E isso também é de grande importância, porque você vai perceber que começa a existir uma relação direta entre as grandezas que descrevem o movimento de translação com as grandezas que descrevem os movimentos de rotação. Então, aqui eu vou me limitar a escrevê-las a partir das equações lineares correspondentes. Simplesmente substituindo, então, as grandezas lineares pelas grandezas angulares equivalentes. Isso é válido e é fácil de você deduzir se você pega lá, vai lá em Física 1, capítulo que você deduz o caso da dinâmica para aceleração constante. Ela faz isso a partir da velocidade média, etc, etc, etc. Aqui você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo conjunto de equações, você vai ter o mesmo resultado. Então, no caso dos movimentos de translação, quais eram os conjuntos de equação? No fundo, é uma equação que descreve, né, a dinâmica toda. É essa equação aqui, ó. S de t é igual a S no tempo zero, mais a velocidade no tempo zero vezes o tempo, mais a aceleração vezes o t ao quadrado, dividido por 2.
Essa é a expressão da dinâmica, ou seja, da função, da posição em função do tempo. Dado o quê? Dado a minha aceleração, a posição inicial e a velocidade inicial. Se me dá a aceleração, a posição inicial e a velocidade inicial, a dinâmica está definida, está totalmente definida. Eu sei dizer onde vai estar o objeto em qualquer instante de tempo. Obviamente, dado que minha aceleração é constante, que é o caso que a gente está estudando aqui. Daqui eu tiro a velocidade é um ds de t dt, que no fundo vai ser isso aqui, ó, ds de 0 dt, mais dv no tempo zero vezes t dt, mais o d dt de a t ao quadrado sobre 2. O que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro lado. A igualdade não perde a validade, né? Operei de um lado esquerdo, operei do lado direito, derivando os dois lados. A igualdade se preserva. O que acontece aqui? A derivada de constante é zero. Aqui o meu V0 é uma constante, porque a velocidade no tempo zero, ele sai ali dessa derivada, não é isso? E aqui eu estou supondo a aceleração constante também, ela pula para fora ali. Isso aqui me dá, então, uma expressão que é dado por V de zero, visto que dt é igual a 1, né? A derivada do tempo no tempo é 1. E aqui a derivada de esse cara aqui, ó, só para fazer com um pouco de cuidado aqui, como vocês estão vendo o cálculo agora, isso aqui fica o seguinte, a d de t ao quadrado sobre 2 dt. O a é constante, né? Sai ali da derivada, porque é um escalar, né? Um número constante. Isso aqui fica 2t sobre 2, vezes a, né? Ou seja, isso aqui me dá AT mais A vezes T. Ou seja, esse cara aqui é o nosso V de T, que é igual ao V0 mais AT. Então, posição em função do tempo, velocidade em função do tempo. Se eu quiser aqui, eu posso isolar o tempo aqui, substituir nessa expressão aqui, substituir nessa expressão aqui, sai também a famosa equação de Torricelli, onde o v ao quadrado de t é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S, onde o delta S aqui nada mais é do que S de t menos o S de 0. Essas são as equações de translação, conhecidas, todo mundo sabe lá, põe nomes especiais para essas expressões e tudo mais. O que precisa ter bem claro aqui para vocês é que tudo isso sai dessa expressão aqui. Não tem outra. É essa expressão da dinâmica para aceleração constante. No caso do movimento de rotação com aceleração constante, as expressões são totalmente análogas. Então, ó, associado a uma posição linear, eu tenho uma posição angular. Associado a uma velocidade angular, linear, eu tenho uma velocidade angular. E associado a uma aceleração linear, eu tenho associado no caso aqui ela é independente do tempo, então eu vou tirar esse t aqui, eu tenho associado a ela uma aceleração angular. De forma, então, que aqui eu consigo relacionar tudo da seguinte maneira. Então, no caso da rotação, como eu disse, é completamente análogo. Ou seja, θ de t
é igual a um θ zero mais ômega zero vezes t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Porque no fundo é a mesma brincadeira, não tem outra brincadeira, é a mesma. Se você fizer o mesmo conjunto, quando você usou as ideias de velocidade média relacionando com a velocidade para calcular essa expressão aqui, no caso de aceleração é constante, você faz de forma análoga as mesmas brincadeiras e você obtém essa expressão aqui. Porque da mesma maneira que V de t é ds dt, ômega de t é dθ dt. Da mesma maneira que ΔS é delta S de t menos S0, delta θ é θ de t menos θ zero. Então, é tudo a mesma coisa, não muda nada, só estou trocando o nome da variável. Não muda mais nada, não tem nada diferente. Nada, absolutamente nada. Logo, daqui eu tiro essa expressão aqui. Derivando essa expressão, naturalmente eu caio na expressão de que ômega t é igual a ômega zero mais alfa t. E, isolando o t aqui e substituindo na minha expressão aqui, eu também tiro a mesma coisa, que ômega ao quadrado de t é igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta θ. Então, essas expressões aqui são as expressões que descrevem o movimento de rotação para o caso onde você tem a aceleração constante. Completamente análogo ao caso do movimento de translação. Completamente análogo. Naturalmente, né, que isso tudo sai se atentando do fato de que Δθ de t dt é igual a ômega de t, assim como d ômega de t dt é igual ao nosso alfa aqui, no caso, uma grandeza constante. As equações de movimento são completamente análogas. Nada de especial nesses casos. Beleza? Alguma pergunta, não? Fácil, fácil? O capítulo 10.5 é mais longo, eu não vou começar agora, mas a gente pode dar uma olhada no livro e ver os testes que ele tem ali para a gente poder concluir essa aula. Então a gente fica na sessão 10.4, semana que vem a gente avança na sessão 10.5. Vamos dar uma olhada nos testes do livro, só para a gente avançar um pouquinho aqui, para concluir a aula. Então, vou puxar o livro aqui. Está aqui. Então, ó, a gente avançou toda essa parte aqui, ó. Olha as equações análogas aqui, ó. Todas elas são análogas, ó. V igual a V0 mais AT, ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Vou ampliar um pouquinho mais aqui. X igual a x menos x0 é v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Está aqui, ó, x menos x0 igual a v0t mais 1 meio de a ao quadrado. Θ menos θ0, ômega 0 mais 1 meio de alfa t ao quadrado. Torricelli, né, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Ômega quadrado igual a ômega 0 quadrado mais 2 alfa θ menos θ0. Veja que aqui eu isolei o t, né? Eu posso também isolar o alfa. Então agora eu tenho uma expressão que só depende da posição, da velocidade e do tempo. Então está aqui, elas são
todas análogas, né? Aqui eu isolei a velocidade inicial, então troquei, aqui fica tudo em termos das outras variáveis, a menos de ômega zero. Basicamente, eu estou brincando com essas duas equações aqui. Uma eu isolo t, a outra eu isolo ômega zero, a outra eu isolo o alfa, e assim por diante, né? Obtenho as equações que são uma reproduzidas a partir da outra. Não tem mistério nenhum em relação a isso. Em relação ao teste 2, vamos fazer ele aqui, para a gente concluir. Está aqui, ó. Vou puxar um pouco para cá para poder usar a lousa. Então está aqui o meu teste 2. Vou subir minha lousa aqui para ter um espaço. Então o teste 2 ele diz o seguinte: em 4 situações, um corpo em rotação tem sua posição angular θ de t dado por... Tem aí a primeira expressão, tem aí a segunda expressão, tem a terceira e tem a quarta. A quais dessas situações as equações angulares 10.1 da tabela 10.1, ou seja, dessa tabela aqui, que está relacionado ao fato de ter aceleração angular constante, elas são aplicadas. Ou seja, a pergunta do teste 2 é: quais dessas equações a aceleração é constante? É isso que ele está perguntando. Dessa aqui, A, B, C e D, quais delas têm a aceleração constante? Ou seja, em quais delas essas expressões aqui, ó, elas se aplicam? É isso que é a pergunta. Então, para a gente calcular a aceleração, a gente tem que pegar cada uma dessas expressões aqui e derivar 2 vezes. A primeira derivada me dá a velocidade angular, a segunda derivada me dá a aceleração angular. Então, se você se atentar aí, ó, o item A. Vamos pôr um pouquinho para o lado aqui. Tá aí. Então, o item A, eu tenho um θ que depende do tempo, que é igual a 3t menos 4. Ômega de t, por sua vez, é dθ de t dt, que, por sua vez, vai ser a derivada dessa expressão de cima aqui. Se eu derivar essa expressão aí, a derivada de uma constante é 0, a derivada de 3t é 3. É um número escalar. Por sua vez, d ômega de t dt, que é igual a alfa, é a derivada de um escalar. A derivada de um escalar é 0, logo o alfa é igual a 0. O alfa é constante? Sim, o alfa é constante e vale 0. Logo, as expressões das situações acima vale? Essa vale. Com certeza vale, porque a aceleração é constante igual a 0. Então, a primeira, ok. Aceleração constante. A segunda, o θ de t é igual a menos 5t ao cubo mais 4t ao quadrado mais 6. dθ de t dt me dá ômega de t, que por sua vez tem que derivar. A derivada, ó, vai dar aqui, ó, menos 15t ao quadrado mais 8t. Faz com calma aí que você vai ver que dá isso aí. Agora, d ômega de t dt, por sua vez, vai dar menos 30t mais 8. E isso aqui é igual a alfa, que não é constante, depende do tempo, ó, depende de t, não é constante. Então, o item B, negativo, não é constante. O C de t, você tem um θ de t, que é igual a 2 dividido por t ao quadrado. 2 dividido por t ao quadrado nada mais é do que t elevado a menos 2, tá certo? Menos 4 vezes t elevado a menos 1. Muito bem. dθ de t dt, por sua vez, vai dar, se você derivar isso aí com cuidado, vai dar menos 4t elevado a menos 3, mais 4t elevado a menos 2.
Isso aqui me dá a velocidade. Por sua vez, se eu derivar a minha velocidade agora, d ômega de t dt, isso aqui cai do menos 3 de novo, vai ficar 12t elevado a menos 4, menos 8t elevado a menos 3, que certamente não é independente do tempo, né? Então, não funciona as equações acima, porque o alfa depende do tempo, né? O alfa é uma grandeza que depende, ó, tem explícito aqui ó, o tempo, aqui, ó, tá explícito aqui o tempo. Não funciona. Finalmente, o d, eu tenho a expressão θ de t, que é igual a 5t ao quadrado menos 3. A derivada, por sua vez, é um d ômega de t dt, que é igual, então, a 10t. Desculpa, dθ dt, não d ômega dt, dθ de t, que, por sua vez, é igual a ômega de t. E, finalmente, d ômega de t dt é igual a 10, que é igual a alfa, e logo é uma constante. Né? Tá aí. Então, o item D e o item A, eles são expressões onde a aceleração é constante. Com a prática, você vai se atentar que isso não é difícil de você detectar. O que você precisa, no fundo, como uma derivada segunda, isso no máximo, o θ de t, ele tem que ser um polinômio de no máximo ordem 2. Tá vendo aqui, ó? Ordem 2, a aceleração é constante, porque na primeira derivada fica um polinômio de ordem 1, na segunda derivada fica um polinômio de ordem 0, que é uma constante. Então, a aceleração é constante. Aqui também, ó, como é um polinômio de ordem 1, quer dizer, no máximo, né, vai dar uma constante igual a 0. Mesmo se o θ fosse igual a 5, θ igual a 5, ok. θ igual a 5, a velocidade angular é 0, a aceleração angular é 0, a aceleração é constante. Válido também. Agora, nesse caso aqui, onde você tem um polinômio de ordem 3, ou aqui de ordem menos 2, né, nem polinômio aqui, um menos 2, t elevado a menos 2, t elevado a menos 1, né? Aí, então, no caso, esse cara aqui não me dá uma função alfa, né, a derivada segunda, ela não fica independente do tempo. Tá certo? Então, o item A e o item D se aplicam, mas o item B e o item C não se aplica, visto que a aceleração não é constante. Para concluir ainda, a gente pode fazer o teste 1 também. Vamos procurar ele lá para cima. Teste 1, ó. Um disco pode girar em torno de um eixo central como se fosse um carrossel. Quais dos seguintes pares de valores para a posição inicial e final, respectivamente, corresponde a um deslocamento angular negativo? Então, também não traz muita dificuldade, ó. Lembre-se que o Δθ é sempre um θ final menos o θ inicial. Então, basta o θ final ser maior que o θ inicial, que o ΔT é positivo. Então, no item A, o que eu tenho? O meu Δθ é igual, ó, o final é menos 3 radianos. Desculpa, esse é o inicial. O final é 5 radianos. O inicial é menos 3 radianos, então fica menos 3 radianos. Isso aqui dá um deslocamento de 8 radianos, né? Ou seja, ele estava aqui e se deslocou para cá. Estava aqui no menos 3 e veio parar no 5, né? O deslocamento positivo. No B, o Δθ é igual ao inicial menos 3 e o final menos 7, então é menos 7 radianos, que é o final, menos 3 radianos. Isso aqui me dá um deslocamento que é menos 4 radianos.
Nesse caso, esse cara estava aqui no menos 3 e ele veio parar aqui no menos 7, ou seja, um deslocamento no sentido horário, né? Logo, Δθ negativo. E, finalmente, no item C, o meu Δθ é igual a um deslocamento final igual a menos 3 radianos, inicial nos 7 radianos, menos 7 rádio, e isso aqui dá um deslocamento de menos 10 radianos, né? Ou seja, eu estava aqui na posição 7 e vim parar aqui na posição menos 3. Um deslocamento no sentido horário, logo um deslocamento negativo. Maravilha? Fechou? Então, essa mata a sessão 10.4. Semana que vem a gente continua aí avançando na sessão 10.5. Como vocês viram, o negócio é bem passo a passo, o negócio é bem gradual, velho. Podem contar comigo aí que devagarinho a gente vai avançando passo a passo até resolver todos os tópicos aí que a gente está se comprometendo. Então é isso, gente. Desejo para vocês aí um bom final de semana e vou lá criar o nosso espaço para a gente poder fazer os exercícios e tudo mais. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, fica à vontade aí. A gente tem o canal de comunicação, é só mandar mensagem. Um abraço para vocês aí. Daqui a pouco eu estou subindo o vídeo lá também para quem quiser rever a aula e etc. Um abração e até mais. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, professor.